Nesse vídeo a gente vai tratar de um assunto muito importante, talvez o mais importante quando nós falamos sobre trading, sobre você começar a operar principalmente com criptomoedas, que é o gerenciamento de risco, o risco-retorno para as suas operações. A grande pergunta é: quantas operações você pode errar e ainda não perder dinheiro? Isso é totalmente possível desde que você tenha conhecimento e disciplina para um gerenciamento de risco correto, tá? Então eu te convido a ver esse vídeo para você estar entendendo o que é o gerenciamento de risco para poder aplicá-lo nas suas operações, para você proteger o seu capital e você poder ser consistente, né, ao longo do tempo, gerando assim ganhos exponenciais com o passar do tempo. Então vamos lá. Como gerenciar o risco e retorno no mercado de criptomoedas? Entenda como proteger sua banca e aumentar suas chances de lucro. Primeiro você precisa entender o que é risco-retorno. Risco, quando você aceita perder em uma operação. Retorno, quanto você espera ganhar por cada operação vencedora. Um exemplo clássico para a gente compreender isso é a relação risco-retorno de 1 para 2, ou seja, arriscando 10 para ganhar 20. Imagina que você tem uma banca e você tem a consciência do teu risco, porque toda operação traz risco, ninguém consegue ter 100% de acerto, na verdade, e você aceite um risco, por exemplo, de 10 para um ganho de 20. Isso seria um risco-retorno de 1 para 2. Eu aceito perder 1 e também tenho uma previsão de ganhar 2. Quantas operações eu posso errar nesse risco-retorno de 1 para 2? A taxa de acerto necessária é 33,33% para sair no 0 a 0. De 100 operações, 33 vencedoras dentro dessa proporção de 1 para 2 no risco-retorno e 67 perdedoras, você já ficaria no 0 a 0. Um exemplo, se você ganha, por exemplo, 660 de ganhos versus 670 perdidos, saldo de zero. Tá? Por que a margem de acerto ela tende a ser menor, pelo menos metade da margem de erro? Porque você está colocando um risco para perda de 1 para um retorno, um ganho alcançado, né, um ganho esperado de 2 em uma operação. Então, quando você consegue equilibrar esse risco-retorno nas suas operações, você, ainda que você seja mais perdedor nas suas operações dentro do mês, se você conseguir, por exemplo, ter uma média de acerto de somente 33% das suas operações, a sua banca ficaria no 0 a 0. Tá? Então a gente está colocando aqui um valor bem baixo para vocês verem que é possível esse controle de risco-retorno. Imagina que se você tivesse ali uma porcentagem de acerto maior, isso já te traria um lucro, tá? Como a gente vai estar vendo nos próximos slides. Então vamos lá, na simulação na prática. Se você pegar uma banca de 1.000, tá? Seja $1.000, R$1.000, enfim, vamos pegar um número redondo para exemplificar isso de uma forma mais clara. Um cenário 1. Se você acertar 33% das operações dentro desse gerenciamento de risco-retorno de 1 para 2, o saldo final, no final do mês, quando você terminou a quantidade de trades que você fez naquele mês, se você teve 33% de acerto, a sua banca ficaria no 0 a 0. Num cenário 2, se você acertar, por exemplo, 40% das suas operações dentro desse mês, 40% das operações foram positivas contra 60 negativas dentro do gerenciamento de 1 para 2, no risco-retorno de 1 para 2, ainda você teria um lucro no final do mês de 200, ou seja, você teria aumentado a sua banca em 20% num mês com 40% de acerto somente, tá? Por isso que você compreender a importância do risco-retorno, do gerenciamento de risco através do risco-retorno e poder aplicar nas suas operações vão te trazer excelentes resultados de médio a longo prazo. Num cenário 3, se você acertasse, por exemplo, somente 25% das suas operações, aí você já estaria ficando abaixo dos 33% que nós mencionamos no cenário 1, onde você teria um saldo de 0 a 0. Aqui você, nesse cenário 3, já teria um prejuízo,
um saldo final de 750, ou seja, 250 de prejuízo. Mas mesmo assim, imagine que tenha sido um mês difícil, aquele mês do mercado lateral, ou difícil de operar, enfim, seja lá qual for o motivo, talvez você seja um trader iniciante, veja que as suas perdas elas ainda estão dentro do seu gerenciamento, tá? Você não foi liquidado, você não acabou com 50% da sua banca num mês, você não jogou dinheiro fora, você está aprendendo, você teve ali um gerenciamento onde esse prejuízo é o preço do seu aprendizado. Então veja que em todas essas situações, no cenário 1, onde você fica no 0 a 0, no cenário 2, onde você tem um lucro ali mais ou menos de 20% no final do mês sobre a sua banca completa, e um cenário 3, onde você ficou num prejuízo, tudo isso ainda está dentro de um gerenciamento de risco que permite você continuar vivo dentro do mercado, tá ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar 3 dicas de gerenciamento de risco. Ó. Primeiro, e um dos mais importantes, use stop loss e take profit para limitar perdas e também proteger ganhos. Tá? 2 situações que acontecem no mercado. Muitas vezes as pessoas não limitam a perda, ela não tem um gerenciamento de risco onde ela coloca um stop ali numa posição onde ela aceite perder aquele valor. Às vezes a pessoa ela vai esticando uma posição de perda, contando com que o mercado reverta, e isso não acontece e isso acaba potencializando ainda mais a perda. Quando você coloca um stop loss alinhado ao seu gerenciamento de risco, você sabe, bom, se o preço não for ao meu favor e eu for estopado na operação, tá tudo certo, tá dentro do meu gerenciamento de risco e eu vou esperar a próxima operação para mim poder ter um resultado melhor. Tudo ok. E outra situação também que é o oposto dessa, é você também ter o take profit bem definido. Por quê? Porque tem muita gente também que vê o mercado ir ao seu favor e às vezes a ganância começa a tomar conta e a pessoa não realiza aquela operação, ela não tem o seu limite de ganho definido para ela sair da operação e de repente o mercado corrige e ela fica esperando, não, tem que voltar lá onde estava para mim continuar ganhando o que eu estava ganhando na operação e ela deixa de realizar o lucro e termina às vezes no 0 a 0 ou até no prejuízo por não ter um ponto de saída bem definido, tá? Quando você monta uma operação e você tem o seu gerenciamento de risco, tanto para perda quanto para possíveis ganhos estabelecido, você saiu daquela operação, está dentro do seu gerenciamento, trade fechado, lucro no bolso. Né? Como diz, lucro bom é lucro no bolso. Não importa se o mercado subiu mais 5%, o importante é que a sua operação ela foi estruturada para aquilo e você teve êxito na sua operação. Tá? Um outro ponto importante, ó, arrisque de 1 a 2% da banca por operação para proteger o seu capital. É muito comum você ver pessoas colocar lá, a gente estava falando um número redondo de 1.000, né? Seja $1.000, R$1.000, enfim, a pessoa entrar com um valor inteiro numa única operação. Quer dizer, se a operação dá errado, se a operação não vai ao favor, a perda que a pessoa vai ter em relação ao seu patrimônio, ao seu capital, à sua banca, como nós chamamos, vai ser muito grande, vai fazer um estrago na sua banca. Então, quando você aprende a limitar a porcentagem de valor, você entrar com 1, 2% da banca, mas aí vai ficar um valor pequeno, mas é pequeno mesmo, porque os ganhos no mercado, eles são exponenciais, eles são através da sua constância, eles são através da sua consistência, melhor dizendo, ao longo do tempo. Essas pessoas que elas costumam ganhar muito de uma vez só em uma operação, nessas operações às vezes mal calculadas, que elas às vezes dão sorte, né? Vamos ser honestos, elas dão sorte. São pessoas que também quando perdem, elas costumam deixar tudo ali na mesa, deixa o que ganhou na operação anterior e às vezes até mais por falta de um conhecimento e de uma aplicação de um gerenciamento de risco, né? De um controle de risco-retorno. Então, sempre arrisque de 1 a 2% da sua banca. Comece com operações pequenas, vá gerenciando, vai aprendendo a desenvolver essa disciplina para quando o seu capital for maior e você entrar em operações maiores, você já tenha uma disciplina de operação formada em você para que você possa proteger o seu capital numa situação onde você vai estar operando com mais dinheiro, com um valor maior. Né? Um terceiro ponto
priorize a qualidade das entradas com ferramentas, né? RSI, MACD, volume, análise técnica, análise gráfica como um todo, né? Porque você saber as posições de entrada é muito importante. Você ter um padrão gráfico na tela e saber, bom, eu tenho uma condição de entrada aqui nesse ponto, você deixar uma ordem programada, isso é muito bom do que você pegar posições ali por euforia, por movimentações de mercado, onde você ali às vezes tem uma ganância, um FOMO, um medo de ficar de fora e você entra ali meio sem um planejamento. Isso é ruim. Então a importância também de você conhecer sobre padrões gráficos, sobre indicadores, né? Você ter uma consciência de uma análise técnica bem desenvolvida vai te trazer ganhos exponenciais de médio a longo prazo, tá? É muito importante você também ter esse conhecimento. Um resumo final. Risco-retorno de 1 para 2 permite errar até 66%, né, e ainda sair no 0 a 0. Gerenciar o risco é mais importante que tentar acertar todas as operações, porque ninguém acerta todas as operações, ninguém consegue saber com precisão onde é topo, onde é fundo. Então, quando você trabalha com médias e com probabilidades maiores, a sua chance de ser assertivo, ela também se torna muito maior por causa do risco-retorno bem gerenciado, tá? E o mais importante, consistência é a chave para o sucesso no mercado de criptomoedas, ok? Bom, então, se você já gostou desse conteúdo, eu te peço para você se inscrever no canal para receber mais dicas, tá? Deixa seu like, compartilha com os amigos e nos vemos aí no próximo vídeo. Desejo para você sucesso nas suas operações e sempre aplique um gerenciamento de risco baseado aí num risco-retorno para que você sobreviva por mais tempo no mercado. Grande abraço, até mais.